Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Separação da alma e do corpo. Perguntas de 154 a 162, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Pergunta de Kardec, número 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta dos Espíritos: não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Nota de Kardec: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Pergunta de Kardec, número 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta dos Espíritos: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Contra a pergunta de Kardec, número 155A. A separação se dá instantaneamente, por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação, nitidamente traçada, entre a vida e a morte? Resposta dos Espíritos: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Nota de Kardec: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo, pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa, quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente, e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir, no corpo, a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria,
tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos, feitos em todos os indivíduos, que se tem podido observar, por ocasião da morte. Essas observações, ainda provam que a afinidade, persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito, pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida, e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Pergunta de Kardec, número 156. A separação definitiva da alma e do corpo, pode ocorrer antes da cessação completa, da vida orgânica? Resposta dos Espíritos. Na agonia, a alma, algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Pergunta de Kardec, número 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase, que lhe faça entrever, o mundo onde vai de novo entrar? Resposta dos Espíritos. Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços, que a prendem ao corpo. Emprega então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Pergunta de Kardec, número 158. O exemplo da lagarta que, primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim, renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo, e finalmente, da nossa nova existência. Resposta dos Espíritos. Uma ideia acanhada. A imagem é boa. Todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Pergunta de Kardec, número 159. Que sensação experimenta a alma, no momento em que reconhece, estar no mundo dos espíritos? Resposta dos Espíritos. Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Pergunta de Kardec, número 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra, e que morreram antes dele? Resposta dos Espíritos. Sim, conforme a afeição que lhes votava, e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos, e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também, com muitos dos que conheceu, e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Pergunta de Kardec, número 161. Em caso de morte violenta e acidental,
quando os órgãos ainda se não enfraquecerão, em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma, e a cessação da vida, ocorrem simultaneamente. Resposta dos espíritos. Geralmente assim é, mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Pergunta de Kardec, número 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta dos espíritos. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, também, quase sempre a apreensão da morte, lhe faz perder aquela consciência, antes do momento do suplício. Nota de Kardec. Trata-se aqui, da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Perturbação espiritual. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Pode